Hoje nós vamos estudar sobre o nome que a eterna palavra de Deus dá àqueles que vão muito em breve resplandecer nas cortes celestiais. Hoje, dentro da Bíblia, nós vamos estudar sobre os sábios de Deus, certo? Oremos ao Senhor. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado pela sabedoria, pela inteligência, pelo entendimento que o Senhor sempre nos concede de entender os mistérios da Tua Palavra, de entender o real sentido da Tua Palavra. Unge-nos agora nesse momento com o Espírito eterno, com o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, para que nós possamos entender os mistérios, os Teus mistérios, que são revelados na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quando a gente vai para Daniel capítulo 12, a gente encontra uma profecia muito significante, uma profecia muito importante, uma profecia que muito em breve terá o seu cumprimento. Ela revela o reinado dos santos na glória. Observa bem como o anjo Gabriel revelou para nós este nome especial dado aos santos de Deus, dado àqueles que vão morar no céu. Olha como ele chama aquelas pessoas que vão morar eternamente com Deus. Ele diz assim, Daniel capítulo 12 e o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Quem vai resplandecer no céu como astros, como estrelas, como o fulgor do firmamento? Os sábios de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre as características dos sábios, o que eles fazem, o que eles evitam fazer. E vamos analisar e ver se nós fazemos parte realmente deste grupo. Ok? Então nós vemos aqui que os sábios de Deus, aqueles que forem sábios, um dia, muito em breve, e sabemos que é na volta de Jesus, da volta de Jesus em diante, eles vão resplandecer como estrelas, como astros, né? Sempre e eternamente. Ou seja, vão resplandecer na eternidade, para sempre com Deus. Então nós observamos aqui que eles vão um dia, os sábios vão o quê? Resplandecer. Mas a profecia também do capítulo 12 revela algo importante sobre este grupo especial, o grupo dos sábios, aqueles que vão resplandecer. Quem é sábio? Sábio é aquele que tem sabedoria, não é verdade? Quem tem sabedoria é sábio. No mesmo capítulo 12 e o versículo 10, olha o que o arcanjo Miguel falou. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em forma divina, 500 anos antes dele se tornar humano e viver entre nós. Ele diz aqui, muitos serão purificados. Ele está revelando a Daniel os últimos momentos da história. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Aí ele fala de dois grupos de pessoas que estarão vivendo nos últimos momentos da história. Ele diz assim, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Entenderá o quê?
as revelações simbólicas dadas por Deus através do livro de Daniel e Apocalipse, que viria 500 anos depois. As revelações simbólicas, né? Aqui está se referindo às revelações simbólicas do livro de Daniel. Mas elas também afirmam lá, o mesmo anjo Gabriel lá na frente, fala, né? Quem tem sabedoria, quem tem entendimento, calcule o nome da besta, aqui está sentido, quem tem sabedoria, 7 cabeças, etc. Ele usa a mesma expressão. E aqui ele diz assim, ó, muitos serão purificados, né? Não o anjo Gabriel, mas o próprio Cristo falando, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Nenhum dos perversos entenderiam as revelações simbólicas, né, da Bíblia Sagrada. Olha o que ele diz. Mas os sábios entenderão. Então, os sábios de Deus, eles entendem. Eles entendem. Quando eles se deparam diante de uma passagem difícil da Bíblia, eles buscam a sabedoria que vem do alto. Porque existe 2 tipos de sabedoria, e nós vamos ver hoje. Então, ele busca sabedoria com oração, muito estudo e jejum, muita pesquisa, muito exame das Escrituras e jejum também. Procurando sabedoria. Foi assim que fizeram o povo de 1844, depois dos desapontamentos, fizeram os discípulos também, quando Jesus ressuscitou, ele estudou com eles as partes difíceis, os apóstolos estudavam com os judeus durante, né, a trajetória deles, né, por todas as nações da terra. Foi assim, os sábios sempre procuraram sabedoria. Nenhum deles entenderá. Quem? Os ímpios, os perversos, mas os sábios entenderão. É por isso que o anjo Gabriel, lá no capítulo 13 e o versículo 18, diz aqui, assim, quem tem entendimento, calcule. Sabedoria, entendimento é sabedoria, calcule. E o mesmo anjo, o anjo Gabriel, no capítulo 17, verso 9, diz, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. Os sábios são aqueles que têm sabedoria. Quem é que tem sabedoria? Os sábios. Quem são os sábios? Aqueles que vão brilhar no céu. Mas eles vão brilhar só no céu? Não. Para brilhar no céu, eles precisam brilhar aqui. Cristo não falou? Vós sois a luz do mundo? Assim brilha a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem não vocês, mas o vosso Pai que está no céu. Tem muitos cantores e pregadores aí, né, brilhando, né, nas plateias. Nós devemos ter cuidado. E chamando a atenção do mundo para eles. O mundo precisa ver a glória dos sábios, certo? E glorificar não os sábios, mas o Papai do céu. O Papai que está no céu. Então aqui diz que os sábios entenderão. Essa sabedoria, se a gente volta lá para o capítulo 2 de Daniel, essa sabedoria especial, existente nos sábios, adquirida pelos sábios, é Deus que dá. Aqui no capítulo 2 e o versículo 20 e 21, diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então a sabedoria, essa sabedoria que leva os sábios a entender as partes difíceis da Bíblia, é de Deus. Dele é a sabedoria, desculpa, e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem dá sabedoria para os sábios? Deus. Deus dá sabedoria para os sábios. Então, a gente fica perguntando, quantos tipos de sabedoria existe? Existe vários tipos de sabedoria tal, só existe 2 tipos de sabedoria.
A Bíblia classifica a sabedoria apenas em duas classes, em dois tipos. Nós vamos ver aqui em Tiago, capítulo 3, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, folheando, e folheie a sua Bíblia também, examine. Capítulo 3 e o versículo 15, né? Desde o 13 até o 18 fala da sabedoria, das duas sabedorias, de uma sabedoria especial que vem de Deus. Mas veja aqui, só o verso 15 já vai nos ajudar a entender quantos tipos de sabedoria existe. Hoje está quente, muito quente hoje. Existe. O verso 15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele está aqui falando de uma sabedoria que não era a que vem lá do alto. Não é aquela que Deus dá. Aí ele diz: antes é terrena, animal e demoníaca. Então nós vemos aqui dois tipos de sabedoria. Uma que vem lá do alto e outra que é terrena. E ela pode se tornar animal e demoníaca. Ela pode vir dos homens, terrena, ou pode vir da estupidez animalesco, ou pode vir dos próprios demônios. Nós temos que ter cuidado dessa sabedoria. Então, a sabedoria que vem do alto é Deus que dá. E a pessoa começa a se tornar sábio em Deus a partir do momento que ele começa, então, temer a Deus. Porque a Bíblia diz, tanto em Salmos como em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora nós vamos ver as características dos sábios. O que os sábios fazem? Tem as características, né? Quando fala de santos, a Bíblia dá as características dos santos, né? Lá no capítulo 13 de Apocalipse, o versículo 10, a última parte, diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. São características. Os santos são o quê? Perseverantes, são fiéis. Aí no capítulo 14, o verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Outra diz a fé de Jesus. Então, quando se fala de santos, a Bíblia dá suas características. São perseverantes, são fiéis, são guardadores dos mandamentos e têm fé em Jesus. Os sábios também não é diferente. É a mesma classe. A classe dos santos, os santos são sábios, pois eles sabem diferenciar entre o que é certo e o errado. Eles sabem tomar decisão naquilo, do lado daquilo que aprova, que Deus aprova, o que é aprovado por Deus. Vamos ver aqui as características dos sábios. Primeiro, o que nos faz sábio? Deus. Através de quê? Primeiro, nós começamos a temer a Deus. Mas se a gente vai para Deuteronômios, capítulo 4, Deuteronômios, capítulo 4, deixa eu ver aqui, isso, encontrei, capítulo 4 e o versículo 5 e 6, diz assim, ó: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, que fala dos mandamentos de Deus, né? Todos esses capítulos aqui. E juízos. Deixa eu ver o 5. Como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Vocês estão entendendo o que é sabedoria? Como adquirimos? Obedecendo os princípios da sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos. E ele continua: isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. A partir do momento que nós começamos a temer a Deus, guardar os seus mandamentos, observar os seus estatutos de acordo com a Bíblia, de acordo
com a Bíblia Sagrada, nós então começamos então a dar os primeiros passos para ser pessoas sábias, se preparando para brilhar no céu muito em breve como estrelas, como fulgor do firmamento. Então, o povo vai... Vocês sabiam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os adventistas já um tempo atrás, foram considerados o povo da Bíblia, um povo sábio e entendido, por quê? Porque eles temiam o Senhor, guardavam seus mandamentos, guardavam o Santo Sábado de verdade e estudavam a Bíblia de fato e de verdade. Há muito tempo deixamos de ser o povo da Bíblia, mas nós já fomos considerados o povo da Bíblia. Então nós vemos aqui que a guarda dos mandamentos de Deus nos dá sabedoria. Mas quando a gente vai lá para o meio da Bíblia, hoje nós vamos estudar bastante a Bíblia, ver as características dos sábios, aqueles que vão resplandecer no céu. No livro de Salmos, capítulo 119, e o versículo 98, deixa eu encontrar aqui. O capítulo é grande, mas a minha Bíblia ela pegou chuva e ela tem as coisas em algumas partes que eu ainda não li depois da chuva. Prega uma folha na outra e eu tenho dificuldade de abrir. Bom, 119 e 98 diz assim: olha o que Davi falou de uma maneira extraordinária. Ele diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Os mandamentos de Deus é todo sabedoria. A partir do momento que você começa a observar os mandamentos de Deus, você começa a se colocar numa posição em que Deus então vai lhe enriquecendo de conhecimento, de inteligência e entendimento. E você vai começando então a conhecer os mistérios da palavra de Deus. Porque você passa a ser agora a ser um instrumento nas mãos de Deus. E o Espírito Santo começa a lhe guiar em toda a palavra, em toda a verdade. Certo? Então, os mandamentos de Deus nos fazem mais sábios do que os nossos inimigos, quando nós verdadeiramente observamos esses mandamentos, certo? Não adianta a gente dizer, eu sou adventista do sétimo dia e a gente não observa nada, ok? Não prega o evangelho, não faz nada, não adianta. Bom, agora nós vamos ver, o livro de Provérbios está recheado de passagens que fala revela as características dos sábios. E nós vamos ver nesse momento, começando com Provérbios capítulo 9. Vamos para o livro de Provérbios. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 9, e o versículo 8. Olha o que diz aqui. Não repreendas o escarnecedor. É um conselho que a Bíblia dá. Para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Em outras palavras, os sábios. Qual é a primeira característica aqui no nosso estudo, não da Bíblia, mas no nosso estudo, qual é a primeira característica dos sábios? Eles aceitam a repreensão. O ímpio, o escarnecedor, o perverso, como disse lá Jesus Cristo lá no livro de Daniel capítulo 12, que não vão entender nenhuma parte da simbologia bíblica, o perverso, ele te aborrece quando você repreende ele. Mas o sábio, ele aceita, ele toma o conselho. Ele passa a te amar, ele reconhece que você quer o bem dele. Então, a primeira característica do nosso estudo, apontar no nosso estudo para os sábios, eles aceitam a repreensão. Mas não acabou. Quando a gente vai para o capítulo 10 e o verso 14, tem uma outra característica do sábio ou dos sábios. A Bíblia sempre fala no singular, nós vamos usar aqui no plural. 10 e 14 diz assim: os sábios entesouram, realmente aqui está no plural, os sábios entesouram o conhecimento.
É uma característica dos sábios, daqueles que vão morar no céu. O que é entesourar conhecimento? É guardar o conhecimento, é ir em busca do conhecimento e guardar esse conhecimento, entesourar. O que Salmo fala? O que Davi fala? Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E um pouco antes, no verso anterior, ele diz como o jovem conservará o seu coração puro, guardando-o segundo a tua palavra. Então nós devemos entesourar conhecimento. Os sábios, aqueles que entendem, por que eles entendem? Eles estão adquirindo conhecimento, eles estão entesourando conhecimento. Por isso eles entendem as partes difíceis. O próprio Cristo disse: os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderão. Falando das partes difíceis do livro de Daniel. E posteriormente o livro de Apocalipse. Mas os sábios entenderão. Porque eles entendem? Eles entesouram conhecimento, eles vão em busca, eles pesquisam, eles cavam, eles mergulham a fundo. Ok? Então nós temos aí uma outra característica. Se a gente vai para o capítulo 11 e o verso 30, está bem aqui perto do 10, a gente encontra uma outra característica. Olha o que diz aqui. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ou o sábio ganha almas, se você falar o contrário. Quem ganha alma é quem? É o sábio. É sábio. É o sábio que ganha alma. Então, se você faz parte deste grupo que está se preparando para resplandecer como estrelas e como o firmamento, o fulgor do firmamento nas cortes celestiais muito em breve, consequentemente você faz estudos bíblicos por aí e ganha almas para o reino celestial. Ok? É uma característica dos sábios, certo? E não para por aqui. Ó, se você vai lá para o capítulo 12 e o verso 18, 12 e 18, revela mais uma característica daquelas pessoas que um dia vão resplandecer no céu, que a Bíblia chama de sábios, ou sábio, no singular se for uma pessoa. Capítulo 10 e o versículo... Não, capítulo 12, o versículo 18. Deixa eu me ver aqui o 18. Alguém, presta atenção, alguém há cuja tagarelice é falar demais, nós temos que ter cuidado. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. O que faz a ponta de espada? Machuca e fere as pessoas. Mas a língua dos sábios é medicina. Você está entendendo? Se um sábio chegar a ferir alguém com palavra, mas ele está ferindo para depois curar. O sábio, as suas palavras têm a tendência de curar a pessoa, de salvar a pessoa. Porque a língua dos sábios é medicina. E o que faz a medicina? Cura. Então, uma outra característica. Se a gente vai para o capítulo 14 e o versículo 16, diz assim, ó: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Só aí nós encontramos duas características do sábio. Não devemos ser... Eu vou usar uma expressão aqui maranhense. Avexado demais. Tá entendendo? Nós temos que ter cautela no que a gente vai falar. Vocês lembram de Cristo? Teve momento que Cristo foi conjurado a falar e ele ficou calado, porque
ele sabe que tem momento de falar e momento de ficar calado. Então nós temos que ser cauteloso no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer, e precisamos aprender a nos desviar do mal. Muitas das vezes a gente chama a tentação para cima da gente. E a Bíblia ela nos adverte: abstende-vos de toda aparência do mal. Nós temos que ter cuidado, porque é uma característica daqueles que vão morar no céu. 14 e o verso 16 diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Então nós temos que aprender a ser cauteloso. Ser cauteloso é ter cuidado. Ter cuidado. Ter cuidado no que vai fazer, nas decisões tomadas. Muitas das vezes a gente toma decisões quando está zangado, furioso, irritado com alguma coisa. Nós precisamos deixar a raiva passar. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Você peca ou eu peco quando nós tomamos decisões precipitadas ou quando estamos irritados, perturbados da cabeça ou zangados. Sempre a gente erra, e a Bíblia mesmo diz: não se ponha o sol sobre a sua ira, né? Sempre devemos colocar nossa mente, nossa cabecinha no travesseiro para dormir, e antes disso nós temos que fazer as pazes com o nosso Deus e com aqueles também que a gente chega a machucar, né? Então nós temos aqui mais uma característica do sábio: ele é cauteloso. Os sábios de Deus, aqueles que vão morar na eternidade, aqueles que vão abalar muito em breve todas as nações com mensagens poderosas, eles são cautelosos. Eles aprendem no dia a dia a desviar-se do mal, ok? Mas vamos atrás de mais uma característica daquele povo que vai morar no céu. Quando a gente vai para o verso 24 do capítulo 14 mesmo, o 24 nós encontramos mais uma característica dos sábios. Aqui diz assim, 14, 24 diz: aos sábios a riqueza é coroa. Aos sábios a riqueza é coroa. Você entendeu? Hoje eu estou poderoso. Trabalhei muito no sol quente, eu sou pedreiro, para quem não sabe, e hoje eu trabalhei no sol muito quente e eu estou me transformando em suor aqui. Nós temos aqui mais uma característica. Provérbios 14 e o versículo 24. Aos sábios a riqueza é coroa. O que é que Cristo disse sobre isso? Entesourai, ajuntai tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque lá onde está o teu tesouro, estará a tua mente, a tua preocupação, teu coração, tuas afeições. E os sábios, toda a riqueza deles, a riqueza dos sábios é a coroa deles. São a coroa deles. Aquela coroa que muito em breve Jesus Cristo, o justo juiz, o sumo pastor, há de nos dar. A imarcessível coroa da glória, como disse o apóstolo Pedro. Então, isso quer dizer que os sábios, as suas riquezas estão no céu. Nós temos aí os nossos antepassados, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros que foram peregrinos e estrangeiros, eram ricos, mas as suas riquezas, verdadeiras riquezas, o seu pensamento estava nas riquezas do céu, que é a sua coroa. Então, o verso aí, 24, diz: aos sábios a riqueza é coroa. Certo? Então, nós vamos ver agora a última característica. Aqui existem muitas características. O povo de Deus, aqueles que vão habitar no céu, que vão morar com Cristo Jesus, adentrar pelos portões da eterna cidade de Deus, e tem muitas características. E em Provérbios capítulo 15, o verso 7, existe uma característica muito importante. Olha: a língua dos sábios derrama o conhecimento.
Você sabe o que significa isso? Ensina as pessoas. Existem pessoas que estudam para si e só para si. Isso chama-se egoísmo. E o egoísta vai ser destruído, junto com o egoísmo. Deus não vai matar o egoísta, vai destruir o egoísmo, mas ele está tão emaranhado com o pecado, com esse pecado nojento chamado egoísmo, que infelizmente será destroçado, será destruído juntamente com, né, o seu pecado, certo? Então, aqui diz que a língua dos sábios derrama conhecimento. São aquelas pessoas que transbordam para os seus vizinhos, para os seus colegas, o conhecimento que ele adquire. E olha, sobre isso, olha o que o anjo Gabriel falou no capítulo 11 de Daniel. É a última passagem do nosso estudo. Daniel capítulo 11, falando de derramar conhecimento ou ensinar as pessoas o conhecimento, transmitir o conhecimento que a gente tem para outras pessoas, ele fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Daniel capítulo 11, diz assim, ó. O verso 33 diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. É uma característica dos sábios. Eles transbordam conhecimento. Eles estudam, e à medida que eles vão descobrindo o tesouro precioso, as riquezas maravilhosas da Bíblia Sagrada, eles sentem um intenso desejo de transmitir a outras pessoas. Então eles passam a ensinar o povo. E aqui fala de coisas que vêm também sobre, coisas ruins que vêm também sobre os sábios. Porque o capítulo 11, a última parte do capítulo 11, refere-se ao reinado do anticristo, onde o povo de Deus será terrivelmente perseguido. E aqui diz assim, ó: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. E no verso 35 diz assim: alguns dos sábios, preste bem atenção aqui, existe uma revelação, né, excepcional aqui. No verso 35, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Você lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, para se tornar um homem sábio, para habitar, fazer parte desse grupo e habitar no céu, pois ele vai ser salvo, ele precisou cair. Caiu feio. Se tornou um animal. E existe crentes, mesmo dentro o grupo que vai herdar a salvação eterna, que são crentes sábios, orgulhosos, são sábios arrogantes, prepotentes, soberbos, e precisam cair para aprender que nós, seres humanos, não somos nada diante de nosso Deus. E sem Jesus Cristo, sem os seus méritos, sem o seu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, nós vamos herdar apenas fogo e destruição eterna. Então, aqui é uma profecia, né? Presta atenção aqui no verso 35. Alguns dos sábios, quem são os sábios? Aqueles que vão resplandecer no céu. Para eles se salvarem, eles vão precisar cair. Existem pessoas que caem em adultério, existem pessoas que saem fora da igreja, eles se sentem salvos e eternamente salvos. E Deus muitas das vezes permite que eles caem em pecado. Esse cair aqui é cair mesmo. É cair do seu patamar espiritual. Eles caem, quer ver? Deixa eu ler. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Eles precisam cair para receber a purificação e a pureza de alma. Certo? Então devemos ter muito cuidado. Essas são as características dos sábios. Deixa eu repetir rapidinho para nós fechar o nosso estudo, né? Esse estudo. Os sábios guardam os mandamentos de Deus. É o que a gente viu.
Os sábios aceitam a repreensão. Os sábios entesouram conhecimento. Os sábios ganham almas para o reino de Deus. Os sábios aceitam conselhos. E existe um que eu acredito que nós não lemos, que diz que o sábio aceita os mandamentos. Está em Provérbios. Né? Eu esqueci de colocar aqui para a gente ler. Os sábios são cautelosos e se desviam do mal. A riqueza dos sábios são a sua coroa. Os sábios derramam conhecimento, isto é, ensina as pessoas sobre as grandezas de Deus e da sua palavra. Que possamos nos preparar, que possamos entesourar conhecimento nesses últimos momentos da história. O terror está prestes a descer sobre a terra e há um povo que vai verdadeiramente se erguer com a Bíblia na mão. Lembra da parábola das 10 virgens? E tomando as suas lâmpadas. O que significa tomar as suas lâmpadas? A lâmpada é a palavra de Deus. É cavar fundo, é estudar, chorar, derramar lágrimas nos pés do Senhor, jejuar. Se você nunca jejuou, aprenda a jejuar. Você tem que jejuar, senão você não vai vencer. O jejum, ele amortece a natureza carnal. São pequenos sacrifícios que a gente deve fazer por amor a Jesus, não para comprar bênção. Nós não merecemos nada. Tudo que a gente tem, tudo que a gente adquire de Deus é pela sua misericórdia, pela sua infinita sabedoria, sua infinita misericórdia e pela infinita graça de Cristo. Certo? Então vamos nos preparar para abalar este mundo com as verdades da santa palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém.